todos, a todas. Eu preciso me apresentar a todos, bem? Eu sou um analfabeto digital. Eu fiz um trabalho bem bonitinho para mostrar para vocês, mas na hora de passar para o pendrive eu passou otário. Mas não é uma coisa normal comigo. Então agora todos já me conhecem. Eu sou o analfabeto digital. De qualquer forma, Deus está sempre presente, ajudando a gente. E eu recebi a incumbência, amiga Nores, que eu também agradeço pelo convite. Uma delícia estar aqui. Eu estou me sentindo longe de vocês, mas quem sabe um dia se eu ficar aí por perto, eu acho melhor. Eu tinha de dar uma lida, questão 919 no Livro dos Espíritos, e foi super legal. Vocês de vez em quando fazem isso também, como eu faço, eu imagino. E a questão 919 foi respondida por Santo Agostinho. Então, tudo que ele respondeu para a gente, tudo que ele nos passou, foi muito legal. E eu fiquei contente de que me permitissem com mais carinho esse texto. E a pergunta é, qual é o mais eficaz meio prático para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos à solicitação mal? É legal. Estava buscando as figuras, um pouco de texto, lendo pessoas ilustradas que falam sobre o tema. A internet está cheia de gente interessante. Então eu vou fazendo uma visita a todo mundo para ver o que é que eu consigo buscar de interesse nessa caminhada, nessa pequena pesquisa. E eu identifiquei uma coisa simples a respeito do mal. Claro que nós já sabemos disso. Qual é o meu papel nessa campeonato? Um pouco fazer lembrar as coisas que todos nós já sabemos. O mal, a gente que frequenta, gosta, tem como filosofia na sua vida a espiritualidade, ou gosta levemente, a gente descobre que o mal tem algumas maneiras de se chegar a cada um de nós. Mas uma delas que tem a ver com esse texto, e foi fácil perceber, com nós mesmos. O mal chega a gente por várias vias. Porém, uma delas significa o momento em que nós baixamos as nossas guardas, as nossas resistências e não agimos em conformidade com aquilo que seria a atitude que se espera de cada um. Claro que nós não estamos falando de pessoas santas, né? Toda vez que eu procuro alguma palavra para dizer para os meus irmãos, eu fico imaginando o que vale para mim. E aí eu percebi que eu não sou uma pessoa santa, estou um pouquinho distante dessa situação. Imagino que os meus irmãos convivam com certa semelhança nessa coisa da gente ver e não ser tão santo. Então, para a gente se livrar do mal, uma coisa boa que a gente pode fazer é ter energias positivas. É a gente não se permitir enganos. Se permitir, é isso mesmo que eu quis dizer, se permitir. Às vezes a gente deixa alguma coisa acontecer que a gente podia ter refreado. Eu estou no trânsito. Todo mundo já sabe como é o trânsito. Nesse país inteiro, não é um privilégio de Goiânia. Estou no trânsito, alguém vai me fechar. Não sei, daqui a 5 minutos, mas alguém vai me fechar, vai passar à minha frente, me ultrapassar que nem um maluco pela direita, vai ter alguém que para o carro a 30 por hora na minha frente, não consigo passar. Então a gente já sabe como tem de tratar isso. Isso é uma situação típica do nosso dia a dia. O que é que deve fazer a respeito disso? Sabe, pensar, o meu irmão está com problema, que ele esteja com pressa, que Deus o proteja. Sabe? Ele não está fazendo isso comigo, não me conhece, não sabe nada a meu respeito. Ele só está fazendo isso porque ele é descontrolado. Então ele está precisando de apoio. Esse é um pensamento bom que a gente pode ter honestamente. Nada da gente ser santo, falando da questão da gente se oportunizar a melhor alternativa. Aquelas coisas que nós sabemos que vão acontecer com absoluta certeza. Eu tenho certeza que nessa semana todos vocês que dirigem passarão por isso. Então, se a gente já sabe o que acontece, a gente se prepara. E já quando acontece, a gente não sofre muito. Em vez de a gente ficar pensando na família daquela pessoa, não tem que pensar na família dele, a não ser que se a gente for pensar, vamos pensar coisas boas. Mas conhece-te a ti mesmo?
é um tema que, como o Santo Agostinho aloca aqui no material que ele nos traz, ele é reprisado pela história constantemente. Todo mundo fala disso em algum momento. Todo mundo buscou esta alternativa de que a solução seria nós nos conhecermos. Nós nos conhecêssemos, tudo seria bom. Dizem, no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, 7 sábios para que ficasse escrita uma mensagem que a gente conhece como conhece-te a ti mesmo, mas na verdade, a internet é por isso, buscar o que estava escrito lá. E a tradução razoável que a gente consegue é: homem, conhece a ti mesmo, e assim conhecerá os deuses e o universo. Legal. Fui saber mais o que acontecia lá no oráculo de Delfos. Aquilo era muito interessante. Se eu tivesse oportunidade, ia lá passar com uma turmisa daqui. Hoje elas não estão mais lá, acho que não vai adiantar, eu também estou sem dinheiro para ir até lá. De qualquer maneira, lá no tempo de Apolo, Grécia Antiga, segundo a mitologia, Apolo acabou matando uma grande piton, uma cobra formidável que tem por aqui, tem nos Estados Unidos, tem pelo aí afora. A cobra era um mal terrível. E por isso, a sacerdotisa lá do templo para receber o nome de Pitonisas, em função desta nobre cobra formidável abatida pela... E dizem, né, há informações que uma fumaça exala da aranha por estruturas físicas, e se as pessoas ficarem assimilando muito, ela dá uma certa tontura, talvez uma certa viagem, e talvez isso tenha ajudado muito as pitonisas a dizer que Sócrates era o cara mais inteligente da Grécia, ou talvez ele tenha sido mesmo, né? Que bom, tomara que ele tenha sido o cara mais inteligente da Grécia, porque ele ensina muita coisa pra gente. Mas, de qualquer forma, saindo da internet, a gente volta para a possibilidade de nos conhecermos a nós próprios. Santo Agostinho, que no dia ele tinha o hábito de fazer uma investigação pessoal daquilo que havia acontecido no seu dia. O que é das minhas atitudes desse dia que são confessáveis, que são positivas? Quais são delas que eu não tenho motivo para me envergonhar? E é isso que, de uma certa forma, ele sugere que as pessoas possam vir a fazer, se assim o desejarem. Uma reflexão no final do dia. Se de 2 dias, vez por semana. Aí eu fui fazer isso. Estava escrito, eu falei, vou fazer. Então eu passei uns 3, 4 dias fazendo essa reflexão. Gente, e aí descobri que a minha chance de cessação vai umas 2.400 vidas se eu tiver com muita sorte. Muita coisa da qual eu não me orgulhava de ter feito durante o dia, não era nem nenhum pecado terrível, mas tive chance de fazer uma coisa boa e não fiz. Tive a chance de fazer uma coisa boa e não fiz. Fiz um comentário menos de alguém. Eu estou falando da Dilma, não estou falando das pessoas. Assim, podia ter tido a chance de não ter, mas eu falei um pouquinho, em outras palavras, se é isso que devia ser dito, enfim, usei mal o meu tempo. E afinal, eu fazia uma reflexão. A única pessoa que eu lembro que eu de nenhuma maneira passei para trás é porque eu não pude, porque o amor é terrível. Foi meu neto. Tirando meu neto, desse tamanho, e uma pessoinha acima do dedo, mal para mim. Então ele não tapeei nenhuma das vezes, mas todo mundo, de repente a minha filha diz, pai, você pode fazer isso? E uma desculpa. Minha filha, nesse momento, sabe, perdi minha chance de ter feito uma coisa legal. Acho que dá para fazer isso. Antes de dizer para vocês, eu fui lá e fiz, para ver se funcionava. São Agostinho segue indo esse caminho. Ele sugere que se nós estivéssemos na frente do Criador, num local onde as nossas conversas, as nossas espertezas, as nossas divergenciações, nossos caminhos outros não funcionarem, onde a ação não funcionasse, a gente tivesse de ser absolutamente honesto às maneiras,
onde está a espiritualidade e a gente não tem como enganá-los, como é que nos sucederíamos dizendo do que foi o nosso tempo de vida, como tem sido a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo? E aí eu fiquei surpreso, né? Se eu tivesse de falar a longo prazo de tudo que eu fiz, isso não ia dar certo. E fiquei preocupado mesmo. Eu disse, gente, São Agostinho realmente era um homem sábio. Que bom a sua espiritualidade teve a bondade, a gentileza de nos comunicar essa coisa óbvia que todos nós sabemos, mas que nos passa desapercebida por outros vãos dos dedos durante cada dia, durante a nossa vida. O que é que a gente poderia fazer? Como é que a gente pode resolver isso? E eu nem sei se a gente pode. Psicólogos têm mania de nos dizer que a gente tem um lado onde parte das acabam dissolvidas como se nada tivesse sido. Vale um exemplo para isso. Vale um exemplo, uma coisa ruim que a gente fez para alguém que a gente não quer lembrar. Ou uma coisa ruim que alguém tenha feito para a gente que a gente não quer lembrar. Ou uma situação inafortunada pela qual nós passamos, a nossa família, os nossos amigos, e a gente resolveu deletar modernamente da nossa memória. Nós fazemos bem isso. Somos competentes para isso. Eu, pelo menos, não sou santo. Deletar coisas da minha memória que não me interessa, eu reconheço que faço algumas vira e mexe. Eu vou no tema que me agrada. A minha vida tem os títulos, ela tem as informações que me são agradáveis. Uma porção das coisas que eu talvez não goste de lembrar que passei, elas não são retomadas com muita facilidade. Eu me lembro a respeito disso, que certa vez o Cônigo Mota, um psicólogo, um cara do Rio de Janeiro, ele, como psicólogo, ele fazia aquele trabalho de hipnose e de retração com as pessoas. Eu era jovem, num grupo, e o Mota, tratando conosco, perguntou quem queria ser hipnotizado e conhecer um pouco o seu passado. E antes disso, eu não sei quantos dos senhores já passaram por um encontro dessa natureza, mas ele faz uns exercícios, vê quem não consegue soltar o dedo, quem não consegue algumas coisas, coisa de psicólogos que fazem hipnose, eu não entendo muito disso. Mas ele fez conosco e eu não servia. Eu era um inútil. Embora fosse curioso, quisesse fazer essa retração, eu não consegui. Mas o Mota escolheu duas amigas nossas que passaram por esse evento. É muito interessante, mas eu lembro, a par desse tema, eu me lembro de um assunto. Ele perguntou às duas, em particular, depois elas nos contaram, qual período da sua vida você não quer que pergunte. Tipo assim, dos 14 aos 16 anos eu não quero tocar no assunto. Então, ele, quando fazia esta viagem de volta, não perguntava, você está com 15 anos, o que é que está acontecendo? Ele só passava nos períodos que as pessoas queriam conhecer. Isso significa que os psicólogos devem ter razão, existe uma sombra nas nossas vidas, aquele momento que a gente prefere não ficar passeando do que nos machuca, de uma maneira ou de outra. Nós temos, que pena que eu sou um incompetente analfabeto digital. Eu tinha, a parte do texto, eu tinha visto que ele denuncia que nós, ao tentarmos um contato com o nosso ego, com o nosso interior, nós às vezes vemos mais o que merece do que nós gostaríamos de ver. E eu até tinha conseguido uma foto de um senhor já de idade como eu, barrigudo, e que olhava no espelho e via um bombeiro forte, bonito, todo arrumado, tipo personagem super-herói. Eu acho que significava, de certa forma, que às vezes, quando nós vamos buscar o autoconhecimento, nós preferimos ver aquilo que nós gostamos de ver.
O texto fala disso de certa maneira. Então, a gente extrai da nossa própria pergunta a resposta que nós gostamos. Então, você é uma pessoa inteligente, aquela tapeação toda que vocês sabem que a gente faz, né? A resposta politicamente correta e que agrada e que as coisas de uma maneira razoável. Entretanto, quando nós não nos conhecemos, não dá para arrumar nada. Aí nós todos sabemos. Meu secador quebrou. Hoje a gente joga no lixo e compra outro. Eu sou antigo. Antigamente a gente má. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é que tinha para poder dar. Algumas outras coisas que a gente não joga no lixo, namorado, por exemplo, a gente não joga no lixo. A gente tenta saber se arrumar o efeito desta figura lógica. Dá para arrumar? Então, às vezes dá para arrumar. A primeira coisa que me parece do conhece a ti mesmo, a gente tiver o desejo de fazer essa tal trabalho que nos fará bem, possivelmente, imagino que sim, ela para detectarmos honestamente quais são os nossos problemas. Se entendermos quais são os nossos problemas, talvez seja mais fácil a gente poder arrumar esse tipo de coisa. No meu caso, a minha idade, a gente vai ao médico e pergunta quais os problemas que eu tenho. Aí ele te manda para uma junta médica, aí você passa 6 meses fazendo exames, te dá uma lista imensa que é possível resolver nessa vida, então já é mais complicado. Mas, às vezes, vocês estão jovens, bonitos, às vezes os problemas são menores, tão mais fáceis de resolver, basta só que nós nos detenhamos na possibilidade de resolvê-los. Eu tenho esse defeito. Droga. Não, vou trocar esse efeito por outra coisa. Você é um pão duro. Não, eu sou uma pessoa econômica e inteligente, muito no futuro. Olha, que solução bacana. É uma solução super legal. Então, todos nós temos resposta para aquilo que nos interessa. O problema é encontrarmos o ponto de equilíbrio na relação que nós temos com todos os nossos pares. Com quantas pessoas estão conosco na nossa vida. Aquela moça bonita, eu vi entrando, a mãe já está garantida. Então, tudo que ela fizer, evidentemente, de certa maneira, reflete na mãe. A mãe, a mesma coisa. Qualquer coisa que fizer, acaba por refletir na sua filha. Mas não é tão simples. A gente tem um grupo de relacionamento, a gente tem uma posição, a gente tem de fazer uma porção de coisas nessa vida e a gente não pode machucar as pessoas. O grande brinquedo que parece razoável, isso até eu já consigo fazer, é a gente passear naquela sala de cristais, como elefantezinhos, quebrar aquilo. Porque se a gente fica à vontade o tempo todo, elas são, às vezes, não tão simples. E às vezes a gente deixa que alguém é machucado, que alguma coisa corra bem para alguém que gosta, para alguém que depende da gente. É um funcionário, um irmão, é uma esposa, é uma porção de gente que depende, de alguma maneira, de cada um de nós. Cada um dos senhores tem seu mundo, ainda que não queira, eu sou absolutamente só. Ninguém é absolutamente só. Isso é uma história. Tem algo que depende de si. O inteiro do edifício depende dos seus carinhos, das suas conversas, da sua generosidade. Tempo, carinho, dedicação para as pessoas é uma coisa valiosíssima. As pessoas começaram assim, a avaliar direitinho, isso vale muitas vezes dinheiro. Mais que dinheiro, mais que o cartão Mastercard. Muito. Então, nós já entendemos que viemos nesse planeta, parece que nós devíamos estar, eu quero controlar o tempo também, nós gostaríamos de estar aqui, nós gostaríamos de ter uma vida, nós gostaríamos de evoluir. Boa parte dos senhores ainda vai à escola. Outros já desistiram, mas passaram lá um bom tempo. A gente tem de avaliar que essa vida é como um semestre numa universidade, um ensino médio, qualquer coisa parecida com isso. Eu peço
desculpa se o exemplo não é muito bom, mas é o máximo que eu consigo me assemelhar. Estamos vivendo um período de alguma coisa. Vamos passar, não vamos passar? Vamos estudar, não vamos estudar? Vamos aprender, não vamos aprender? Modernamente, os meninos e meninas aprenderam que colando a gente passa. Mas a gente não aprende nada. Não adianta nada. Se você vir buscar alguma coisa, pagou ou não pagou, está aqui perdendo o seu tempo, se você não leva nada para sua casa, perdeu o seu tempo. Acho que a vida é um pouco parecida com isso. Nós não podemos perder essa oportunidade. Deus, claro que eu não sei nenhum adjetivo para qualificá-lo, mas no mínimo ele é magnânimo, ele é formidável, ele é uma festa na vida das pessoas. Eu digo isso por sempre vou buscar na minha vida, ele é a total festa. Sabe, eu não fico designando nenhuma filosofia religiosa, nem faço com que as pessoas sejam, nem fico falando disso que não seja aqui. Mas para mim, realmente é uma festa. Ele me transforma no tempo, ajuda todo o tempo. Ele chega a ser mágico na minha vida. Ele falando sério, ele chega a ser mágico. Agora, a mesma coisa para minha boa amiga lá, uma coisa que ele fez essa semana que passou comigo, não existe. Né? Vai fazer coincidência uma coisa, outra coisa, tudo é coincidência. Mesmo, né, rapaz? Não é tudo tão coincidência. Deus está presente nas nossas vidas. Deus está fazendo aquilo que deveríamos fazer. O futuro, não sei, depende de cada um de nós. Pode ser, pode não ser. Quando fizermos um estudo daquilo que nós podemos estudar sobre quem nós somos, pretensiosamente tentando identificar quem nós somos, que é uma super pretensão essa. Quem conseguir fazer isso é um gênio. Mas quem conseguir chegar perto já é muito bom. E qualquer um que conseguir chegar perto vai poder arrumar uma porção de coisas. E se uma porção de coisas, certamente é o aluno que passou de ano. Aquele que foi para frente. Menino, menina, grande, preto, branco, azul, índio. É indiferente. Nós precisamos passar de ano. Porque essa oportunidade, esse encontro aqui, isso aqui não tem preço. Não acreditem em leis, não acreditem mesmo que investigo as coisas, é tentativa de tom professoral. Claro que não. Isso que eu estou dizendo foi estudar para poder dizer, porque vocês merecem isso. Então eu fui estudar um pouco, acho que eu aprendi. Mas me tem que me permitir estudar, me dão essa oportunidade. Gente, eu aprendo um montão. E só eu ganhando. Eu tenho uma porção de alunos. Os que estudam muito, às vezes, são meus monitores. Quando são meus monitores, vocês sabem como é que funciona. Eles acabam aprendendo muito mais, sendo muito mais, chegando no mercado de trabalho mais competentes. Super legal. Santo Agostinho, então, em poucas palavras, quer dizer para todos nós que os resultados que dermos identificar, de alguma maneira, a que nos permitimos fazer uma somatória, nossas possibilidades relacionadas ao futuro. O futuro incerto, ruim, depende só de nós. Mas isso todo mundo já sabia antes de eu subir aqui. Fiquei alto e nem achei bom. Todo mundo sabia disso. Que o futuro só é certo, mas depende de nós. Não depende de sermos pobres ou ricos, fortes, saudáveis. Nem saudáveis, gente. Nem saudáveis. Eu estou vendo doentinho. Mas ainda me dá um monte de chance de fazer coisas por aí. Eu acho que isso não tem preço. Uma oportunidade sem fim. E Santo Agostinho, do alto da sua bondade e do seu conhecimento, acabou passando para Kardec fazer esse trabalho sensacional e nos juntar. E, evidentemente, que a somatória daquilo que vocês puderem aprender de vocês pode significar a transformação daquilo que vai acontecer nos próximos. Eu espero que sejam coisas boas. Eu quero mesmo de coração que todos consigam fazer. Eu vou tentar. Talvez eu consiga. Eu vou esperar também que Santo Agostinho, junto a essa rede de seres iluminados do bem, cuidem bem da sua semana e muito obrigado. Boa noite.